tem visto cada vez mais recentemente, eu acredito que um dos grandes fatores é porque cada vez mais a gente está crescendo, cada vez mais, né? Tipo assim, a gente vê a Open, que cada vez mais os caras estão maiores. É diferente de, sei lá, 1900, por exemplo, né? A gente tinha alguns freaks, mas não chegava o que era hoje em dia. E eu acho que isso do peso, né, é um grande fator para essas mortes, porque, velho, é bonito a gente ver os caras grandes, mas quem nunca sentiu isso na pele como é, eu não falo nem por mim, porque eu sou relativamente grande, mas ainda tô longe dessa galera, sabe? Se para mim já é desconfortável, né? Se para mim correr pro ponto de ônibus eu já fico lá sem ar, se para mim é desconfortável forçar a comida para dentro, se para mim é difícil dormir, e muito fisiculturista tem dificuldade de dormir, precisa de CPAP para dormir, imagina para essa galera que é muito pesada, né? E se cada vez mais o esporte está pedindo para uma evolução, é comum, é natural, de certa forma, que cada vez mais a gente veja isso acontecendo, como é o que tem acontecido, né? E em grande parte a gente está vendo agora, porque é um bagulho que acontece a longo prazo. Então, pessoas que, todos os atletas que, né, que estão morrendo agora recentemente, são atletas que estão no jogo há muito tempo. E agora que está chegando essa fase de realmente a gente ver os colaterais. Então, sei lá, como eu falei, tem vários fatores aí para a gente atribuir a isso. Não é... Outro negócio que eu acho legal falar é que eu não sei se o pessoal percebe muito, mas cara, os recursos aqui no Brasil que vocês veem, o pessoal que acompanha mesmo, você vê os atletas de hoje em dia fazendo, tipo, cara, mil exames, tipo, diferentes, uma tecnologia realmente diferente. Aqui com o plano de saúde, as coisas, sei lá, eu acho que chega a ser muito mais acessível ao pessoal, por exemplo, americano, que lá, tipo assim, o plano de saúde não é simples assim. Eu acho que o acompanhamento, o suporte, hoje em dia, que a gente tem aqui brasileiro, os atletas, você vem, quem vê o Brandão, o Zancanelli, a galera lá que eu tive fazendo uns exames, porra, super avançados, um negócio de coração, porra, muito, muito foda. Eu acho que a galera tem, assim, um acesso a um suporte de saúde aqui muito, muito melhor. Eu não sei se vocês viram até quando o Cedric saiu algumas notícias falando até que, tipo assim, a Black School mesmo ofereceu suporte aqui para ele, tipo, para a saúde, que, tipo assim, é um negócio que já vinha prolongado de saúde dele ruim. O coração já tava, sei lá, 10% funcionando, um negócio assim. E aí parece que ele não aceitou, eu não sei bem. Mas nos Estados Unidos é muito, muito diferente daqui. Tem uma coisa também, galera, assim, esporte de alto rendimento mata. E ele faz isso há muito tempo, não é de hoje, não é só o fisiculturismo. E vocês devem lembrar, vocês com certeza viveram isso, dos jogadores de futebol infartando no meio do campeonato. O cara tá lá jogando, do nada tem um problema no coração, morre no meio do jogo. Por que isso acontece? Isso acontece porque o cara leva uma vida de excessos. Excessos de tudo. Excesso de treino, excesso de farra, excesso de... Ah, tô dizendo que os caras que morreram foi por isso? Não. No nosso jogo tem mais um fator de risco, né? Que a gente depende do uso das drogas e dos fármacos, enfim, como vocês quiserem chamar, para que a gente esteja no nível competitivo. Então, se para um jogador de futebol isso acontece no final da carreira, ou acontece no início da carreira ao acaso, no fisiculturismo a gente faz essa chance de crescer muito mais porque a gente usa substâncias que vão aumentar esse risco. Então, acho que todo mundo que procura ou começa no esporte, nesse esporte, sabe que não existe jantar grátis, né? Você já entra sabendo que vai pagar o preço de Não alguma existe forma. passeio grátis. O negócio é que muitas vezes a gente não consegue mensurar isso daí. É o que o Thiago falou. Ai, meu sonho, eu estou disposto a abrir mão de tudo. Aí você tem um AVC, fica com metade do corpo paralisado no início da sua carreira e fica dependendo né, da sua família, de alguém para cuidar de você o resto da vida. Seu sonho valeu a pena? Era isso mesmo? Depois de tudo isso que aconteceu, velho, isso me fez pensar um bocado sobre como que a gente faz as coisas. O esporte se popularizou muito também em pouco tempo, né? Eu comento isso direto, comentei com vocês já algumas vezes. Eu nunca imaginei, nunca, nem os melhores prognósticos possíveis, que um fisiculturista ia ganhar um salário de jogador de futebol. Isso para mim era impossível. Ramonzinho aí tá aí, ganhando salário que jogador de NFL não ganha. Isso é surreal, velho. O esporte cresceu muito em muito pouco tempo, e isso acontece também com todos os esportes que crescem muito rápido. Não tem estrutura para sustentar esse crescimento. Tem muita gente que vai entrar sem saber dos riscos, muita gente que vai entrar sem ter as informações, sem tomar os devidos cuidados. E eu acho que o que a gente está vendo agora é só um comecinho, assim, um comecinho. Que vai começar, cada vez mais vão começar a aparecer fisiculturistas com esses tipos de problema, porque é algo muito novo ainda. Por mais que a galera fale, não, mas já acontece há muito tempo e tal, mas não acontece nem com o volume, nem com a intensidade que tem acontecido, sei lá, de uns 8 anos para cá. Você está falando em termos de saúde ou em termos de expansão do esporte?
Não, eu falo dos impactos à saúde. Ah, sim. Impactos à saúde. Não, É isso. como vocês falaram também, assim, o esporte se popularizou muito. Aí, quando o esporte cresce, dentro desse número de pessoas aí, crescente, vão aparecer os outliers, os Nick Walkers da vida, os Big Rammys, os Ronnie Coleman, os caras que são diferentes, eles são feitos de outra coisa, né? E eles acabam virando espelho para toda uma galera que vem atrás. Então, se antigamente o maior de todos era o Arnold, e é algo que é alcançável para a maioria das pessoas, as com potencial genético ou as sem potencial genético, hoje em dia a galera mira no Ronnie Coleman, a galera mira no Nick Walker. E eles não são eles não são reais, tá? Aquilo dali é muito difícil de acontecer. O Big Ramy, eu lembro do Chad Lucas falando que a pressão do Big Ramy é 11/8, 11/7, um cara de 300 quilos, mano. Isso é inacreditável. São Então, 300 libras. Sim, 300 libras. Isso é inacreditável, mano. Isso é então, inacreditável. a gente Um estava cara falando disso, né? Sobre parte genética. A gente estava conversando sobre parte genética, né? Tipo assim, muita gente atribui genética só a resposta física ao treino de até a bomba, mas não é só assim. A gente vê que tem pessoas que, tipo assim, o Grammy, por exemplo, o Nick Walker, que são pessoas com 130, 140 quilos, tem uma pressão normal, tem um coração normal, tem uma respiração normal. Eu ouvi falar que o Nick Walker nem precisa de CPAP para dormir, tá ligado? Ele mesmo falou algumas vezes já no podcast do Flávio, que sacana. Então, assim, é isso que a gente fala de genética para fisiculturista, tá? Tem gente que basicamente nasceu para ser grande. Enquanto vão ter pessoas que vão forçar, isso vai ter um preço muito maior na saúde, né? A gente está vendo isso. Não sou eu que estou falando. Isso a gente está vendo cada vez mais. Então, até tipo, assim, o André falou do Cedric, por exemplo, não foi da noite pro dia. Aparentemente, pelo que reza a lenda aí, já havia tempo que ele sabia disso, que ele vem diagnosticado, só que nos Estados Unidos não foi aceito o tratamento. A empresa do Brasil ofereceu ajuda, não sei lá, não vamos falar sobre uma história que a gente não sabe muito bem, mas por alto é isso aí. Então, velho, uma coisa que é importante ressaltar é que no Brasil, acho que a coisa primordial para você ter, antes de começar a tomar bomba, realmente é ter um bom de saúde, velho. Ou no mínimo, tipo assim, ó, o ideal é que seja isso. Infelizmente, eu sei que não é todo mundo que tem dinheiro para ficar com isso, porque no Brasil também é muito caro hoje em dia, mas no mínimo você tem que ter uma ponta reservada para você ver como é que tá a sua saúde. E ainda assim, velho, é ter noção de que independente de como o seu exame de sangue esteja, há o risco, tá? É importante a gente ressaltar isso, porque é como se as pessoas falaram, não, mas todo mundo toma, ninguém tá morrendo, não sei o que, não. Pelo contrário, tem muita gente morrendo e não é seguro, velho. A gente não pode ser hipócrita e dizer que por mais que exista uma maneira menos taxante, digamos assim, é saudável. Não é. A gente tenta, da maneira mais técnica possível, manter uma parada saudável, mas não é. Tem risco, sempre vai ter risco. E é importante que as pessoas tenham noção disso antes de começarem, porque... E me diz se vale a pena realmente, né? Porque é uma parada que muitas vezes pode não ter volta. E... Musculação em alto nível, mesmo sem bomba. Imagine que você quer treinar para ter o físico de um fisiculturista, você é natural, e você treina muito forte. Cara, isso também não é saudável. Se no passar do tempo ali, você vai fazer isso durante 20, 30 anos, você vai pagar um preço também. O que o cara que corre... Hã? Você sabe explicar o que é? Porque eu não sei explicar. Mas o coração de atleta, que é o diagnóstico médico, não é um coração apenas para quem toma bomba. O coração de atletas em geral, porque o coração dele é um coração diferente, porque ele faz o que pessoas normais não fazem. Mas o que é o coração de atleta? O coração de atleta é a hipertrofia do ventrículo esquerdo, benigno. É o lado do coração que faz a ejeção do sangue, que bombeia o sangue para o resto do corpo. Mas o do atleta, sim, fale. O do atleta ele é diferente, porque imagine que o coração de uma pessoa normal bate ali 80 vezes por minuto, 85 vezes por minuto. E dificilmente ele sai desse ritmo. Às vezes o cara toma um susto, precisa dar uma corridinha atrás do ônibus, precisa fazer alguma coisa assim, vai até 130 ali e volta rapidinho para 85. Isso seria uma condição normal. O atleta, ele faz atividades intensas, às vezes de forma contínua, às vezes de forma intermitente, e ele faz isso com frequência ao longo do dia, da semana, meses, anos. O coração desse cara, para aguentar o que ele faz, para conseguir distribuir sangue na potência e na medida que esse cara precisa, ele precisa ejetar sangue com mais força, ele precisa bater mais e ele precisa bater mais forte também. Como o coração é um músculo, quem faz o sangue chegar nas extremidades ali carregado de nutrientes, de oxigênio e tal, para o cara continuar a atividade dele como atleta, é o ventrículo esquerdo. Então, essa câmara, ela vai fazendo cada vez mais ejeções, cada vez mais força, e é como se ele tivesse... Imagine que é como se fosse o seu coração estivesse fazendo um supino ali o tempo todo. Fazendo um bíceps. E aí ele vai fazendo, e aquela câmara ela vai crescendo. Só que imagine que esse ventrículo esquerdo ele é um tubo oco, tá?
como se fosse um cano de PVC. Chega a um ponto que ele vai crescendo, só que ele não cresce só as paredes do lado de fora, ele cresce do lado de dentro também. E se cresce muito além do limite, ele começa a comprimir as outras estruturas que estão ali perto, além de você diminuir esse volume de ejeção, porque não passa mais tanto sangue dentro do cano, porque as paredes estão estreitando por dentro também. Isso muito a grosso modo, tá? Mas é mais ou menos como se fosse isso daí. De tanto o seu coração trabalhar, ele cansa. Basicamente é isso. Sim. Então, o coração de atleta é um coração que ele é maior e mais musculoso, só que isso tem implicações também. No futuro, isso pode acarretar uma insuficiência cardíaca, pode aumentar a chance de uma trombose ou de algum outro tipo de acidente vascular. É Só a insuficiência cardíaca já é um grande aspecto aí, né? Mas o Sim, grande e problema cara, também... quando tu tava falando sobre, o pessoal tem que entender que, tipo, quando você mesmo falou agora sobre a gente tava conversando genética, cara, genética eu diria que genética tem para tantos fatores, genética, como saúde, força. O Cello, por exemplo, cara, o Cello é um cara que provavelmente é mais forte que, sei lá, 90% das pessoas, atletas, é um dos caras mais fortes que eu conheço. Com certeza ele tem uma, até a pessoa tem genética para dedicação, não só genética para físico, genética para resposta a hormônio, genética para um monte de coisa. Então, genética, tipo assim, é um negócio muito amplo, entendeu? E outra coisa, o Luan tava falando do treino. Eu não sei se foi o Fuad ou foi o Benchal que falou, e eu não vou saber, talvez você fale melhor em termos técnicos do que eu falo, mas assim, muito overtraining e muito desgaste muscular também fode o rim, né? Então, assim, Imagine. é o que eu tô falando. Peraí que você vai explicar melhor, porque eu não sei explicar muito bem. Mas para as pessoas entenderem, não é só o hormônio. Bem, o hormônio pode potencializar isso tudo. Só que, em parte, o treino também, né? Não é, no longo prazo, a coisa mais saudável do mundo. Mas, enfim, você com certeza fala melhor de maneira técnica do que eu. Fazer aquela musculaçãozinha leve, 3 vezes na semana, vai lá na academia, bater um papo, correr meia hora na esteira, fazer 3 de 10 no supino. Claro, isso daí é o ideal, tá? Você vai se manter muito saudável se você fizer isso. O negócio é que quando chega um cara, tipo nosso amigo Cello aí, 110 quilos de puro músculo para tirar 300 quilos do chão no levantamento de terra. O corpo dele precisa fazer um esforço tão grande, mas tão grande, que tudo sai sobrecarregado. O treino de força é chamado de treino ou estímulo neuromuscular, porque o seu sistema nervoso ele precisa trabalhar muito numa situação dessa. Seu corpo nunca, em uma situação normal, ele iria escolher voluntariamente tentar tirar 300 quilos do chão. Então, só de você ir até a barra e você fazer o esforço de levantar aquela carga já é um desgaste muito grande. A quantidade de impulsos que você precisa mandar para que você recrute músculo suficiente para que esse músculo tire os 300 quilos do chão é um estresse filho da puta. Entenda um estresse como um estímulo. Aí você não satisfeito faz 2, 3, 4 repetições, você começa a ver tudo piscando. Aí vem um filho da puta, dá um tapa nas suas costas história aqui, fi. E grita, vai, porra! Mais 2, vai! Aí você respira fundo, prende a respiração e dá-lhe. Mais 2. Quando você larga, acontece o que o Andriel falou, os vasos aqui dos olhos todos rompidos, sangue escorrendo pelo nariz e todo mundo comemorando. Vai, porra! Voltou pra fuder. Seu coração trabalhou pra caralho, sua pressão arterial foi na puta que pariu, porque o seu coração tá ali trabalhando. Os músculos estão orando, comprimindo vasos, secreção de hormônios ali acontecendo num ritmo alucinante, e aí quando você larga o peso, meu irmão, você recebe uma descarga de sangue, enfim, acontece muita coisa ao mesmo tempo, muitos estímulos ao mesmo tempo. E o principal, eu acho que o principal aí, o mais lesivo, é esse aumento constante da pressão arterial. Toda hora a pressão arterial vai lá na casa da porra e desce. Vai lá na casa da porra e desce. O nosso rim, que é por onde esse sangue cheio de pressão está passando para ser filtrado, ele é como se fosse um filtro de café. Aquele filtro de papel bem fininho que não deixa o café passar quando a água passa, sabe? Ele segura tudo. Só que quando você abre um buraco nesse filtro, a tendência é que esse buraco só cresça. Ele nunca mais fecha. Se você vem com uma jarrinha de água e você despeja a água no filtro, ela cai lentamente, passa pelo filtro, você termina de coar o seu café, o filtro está inteiro. Agora, se você vem com uma mangueira Karcher, daquela de lavar carro em alta pressão, e você vira a mangueira no filtro, você vai abrir um rombo no filtro que ele nunca mais vai fechar. E o que a gente faz, em outras palavras, é isso. A gente separa 1 hora do dia para ligar a mangueira Karcher e ó, no filtro.
chega uma hora que o filtro não aguenta mais, e aí o rim começa a deixar passar várias coisas que não deveriam ali, e daí pode acontecer um monte de coisa. Daí os desdobramentos são o mais comum é uma insuficiência renal. O seu rim perde função, ele começa a perder capacidade de filtrar, Só e isso. é o que os fisiculturistas pesados tendem a apresentar em algum estágio, tá? Nem toda falência renal, ela é um diagnóstico de morte, assim, sua vida vai ser uma merda, não. Se você consegue interromper isso ali no começo, você vai ter algumas implicações, mas tudo bem, a gente consegue viver até com um rim só. O negócio é que se você mete a mangueirona nos dois lá e você deixa o seu rim parecendo uma peneira, aí a saída é hemodiálise ou transplante. E viver na hemodiálise, meu amigo... Não. E, cara, também, por exemplo, ele fica filtrando sangue, né? a gente tá falando de hemodiálise... coração, tal, treino, mas, cara, também outra parada que não é saudável, você acha que ficar comendo 6, 8 mil calorias durante anos, também não tem, cara, com certeza não faz bem. Você alarga o estômago, não é normal isso. O corpo não foi feito para isso. Não, você vê que todos os bodybuilders que se aposentam aí, depois se aposentam, tipo, 2 refeições por dia, tá ligado? Mas 3, 4 refeições só, pouquinho. Então, assim, a gente... E ainda assim, os caras têm aquele abdômen ridiculamente grande, né? Muito tempo ali. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, de novo, né? A gente fala das bombas. Só que não é só bomba a parte não saudável da alta performance. Inclusive, até certo ponto, ela é uma parte que tenta facilitar o processo de recuperação, fazendo com que até certo ponto seja mais saudável a parte do treino, mas danifica outras áreas, né? Só que, de novo, tem a parte da dieta, que a gente comeu tanto que a gente come forçar comida para dentro que não precisa forçar, não é saudável. A parte do treino, que muito treino, muito intenso, por muito tempo, sem descanso apropriado, não é saudável. A parte de todos os remédios, porque assim, a gente toma sei lá, um hormônio. A gente precisa tomar alguma coisa para combater os efeitos colaterais daquele hormônio, aí toma alguma coisa para combater o colateral do que está combatendo o colateral. Enfim, também não é hormônio, também não é saudável. Então, assim, o peso corporal, a composição corporal, quando a gente está muito seco, por exemplo, não é saudável. Você ser muito grande não é saudável. Então, assim, na alta performance, velho, a gente está falando do bodybuilding no caso, né? Tem muitos fatores que simplesmente não são saudáveis, não tem outra palavra. E que no longo prazo podem causar o que a gente está vendo recentemente, em grande escala, que são mortes, né? E eu não estou aqui querendo desencorajar ninguém a seguir o sonho de ser atleta, pelo contrário, todos nós somos, a gente sabe tudo isso, a gente faz. A gente não quer ser hipócrita e falar que é uma parada saudável, 100% segura, faça que vai ser de boa. Né? Então, se tem algo que eu acho que todo mundo deveria ter, todo mundo que escolhe esse esporte, é um plano de saúde, velho.